E aí, tudo bem? Pessoal, hoje é o seguinte, hoje o vídeo é um pouco diferente. Eu vou abordar uma outra coisa, não vai ser tão técnico, não vai ser tão mão na massa quanto a gente geralmente faz. Hoje, na verdade, eu vou mais explicar algumas coisas, alguns conceitos, pois muita gente lá no grupo está perguntando, que não entende direito ainda. E como vocês veem alguns vídeos já com fluxos, com N8N, Flowise e DeFi, as pessoas não estão conseguindo assimilar isso. Bom, se você está começando agora e não entende, esse vídeo é para você. Ou mesmo se você já entende, mas tem alguma dificuldade, alguma dúvida sobre a API ou sobre diferença entre Flowise e N8N, eu vou explicar nesse vídeo agora. E não se esqueça de se inscrever no canal, de participar da nossa comunidade lá no Circle. A comunidade é gratuita, tem sim uma versão paga que é a Next Level, é uma versão VIP onde eu disponibilizo outros fluxos, outros vídeos, coisas um pouco mais prontas, um pouco mais trabalhadas. Porém, você pode participar dela gratuitamente. Todos os fluxos usados nos vídeos que eu gravo são todos disponibilizados gratuitamente lá. Além disso, nós temos o grupo do WhatsApp, onde eu tiro dúvida, converso com o pessoal, as próprias pessoas lá dentro desse grupo costumam se ajudar. Então, para você que está aprendendo ou você que está implementando isso em algum negócio, é excelente. Não se esquece de participar, curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Bom, esse vai ser um vídeo curto, porém eu espero que tire algumas dúvidas do pessoal. Caso vocês não tenham tirado todas as dúvidas, depois podem estar perguntando no grupo, na comunidade, e eu vou estar ajudando vocês. Bom, vamos lá. Eu estou aqui aberto, na verdade, aqui na comunidade Next Minds. Aqui é a comunidade gratuita, você vai ter vários acessos. Caso você esteja na VIP, que custa apenas R$ 59,90 no plano mensal ou R$ 37 ou R$ 38 no plano anual, você vai ter acesso a outros fluxos, outras coisas. Por exemplo, o último que eu coloquei aqui agora é um fluxo para restaurante, onde ele busca no cardápio, dá as opções para o cliente e grava as informações de pedidos em uma planilha de Excel. Mas não é esse o assunto do vídeo de hoje, vamos lá. Eu vou voltar aqui primeiro no GPT, que é o mais comum. Bom, primeira coisa que vocês têm que entender sobre automação e fluxos é que esse GPT, por mais que você pague o Plus, não tem nada a ver com você fazer uma implementação, uma automação, conectar ele ao WhatsApp. Isso aqui é um método de uso pessoal, então você vem e utiliza dentro do site da OpenAI. Então, isso aqui a gente não vai trabalhar. Algumas pessoas querem colocar APIs e vem e acaba pagando o GPT Plus, e depois entende que não tem nada a ver, então acaba jogando um dinheiro fora, entre aspas. Você vai utilizar, na verdade, aqui, ó, platform.openai. Seria da plataforma OpenAI. Aqui sim, você vai fazer seu login e você vai criar agentes. Esses agentes são diferentes do que você vai ter aqui. Você vai personalizar eles, subir documentação, fazer do seu jeito e você vai poder sim conectá-los com o WhatsApp. Existem diversas formas de fazer isso e hoje eu vou explicar duas formas que eu utilizo, duas formas um pouco mais simples. Bom, entendendo já entendemos aqui que esse front aqui de assistente normal de uso não tem nada a ver com as conexões. Os assistentes sim, porém, um assistente diretamente conectado, ele tem limitações, tem muitas coisas que você não consegue fazer nele. Para isso existem os fluxos. Plataformas de fluxos como Flowise, DeFi, VectorShare, são algumas, Vector Store, na verdade, são algumas plataformas muito boas, entre muitas outras, existem centenas de plataformas que você consegue fazer esse tipo de conexão. A que eu utilizo com mais frequência é o Flowise. O Flowise ele é focado 100% em IA. O foco dele é opções utilizando IA. Algumas coisas ele não vai conseguir fazer, assim como o DeFi, os dois são bem similares. Por que eu utilizo mais o Flowise? O DeFi, para cada instalação que eu fizer esses dois são alternativas gratuitas, porém, eu consigo ter uma chave da OpenAI, usar um código só para todos os clientes, todos os fluxos dentro do DeFi, a não ser que eu instale várias vezes. Se você não entende direito das chaves, eu já vou explicar aqui agora. Vamos lá, então os fluxos são o quê? Métodos de melhoria para utilizar a IA. As IAs, tanto o GPT, você pode ver o Claude, da Anthropic, o Google, Llama, várias outras, são ferramentas que vão ser utilizadas dentro desses fluxos. Ou seja, no lugar de você conectar um agente GPT direto, você vai colocar em um fluxo onde você consegue controlar mais coisas, dar outras instruções e outras funções. Por exemplo, aqui eu vou abrir o Flowise e vou abrir esse aqui, que é um de agendamentos.
Aqui, se você utilizar no aqui, ó, chat OpenAI, eu estou utilizando uma credencial da OpenAI. Por isso que eu falei que não era aqui. Você teria que vir nessa outra aba, fazer o login e pegar uma API Key. A API Key é uma chave secreta, um código secreto, onde você vai utilizar ele para acessar o GPT. Então, você vai ter uma API Key, você vai poder utilizar ela lá dentro de um fluxo. Por exemplo, aqui nesse fluxo, ó, ele pediu credenciais. Eu vou clicar aqui em Create New, credencial nome e a OpenAI. Por que isso? Com esse código, eles vão saber quantos tokens você está utilizando e você vai estar pagando por isso, por utilização. Você tem que colocar um crédito lá em dólares e vai utilizando. Tanto aqui, Gemini, todas as LLMs, exceto o Llama, que você consegue utilizar gratuitamente, utilizando uma ferramenta que eu vou abrir para vocês aqui agora, chamada Grok.com. O Grok.com fornece acesso a algumas IAs gratuitamente. Porém, é uma ferramenta, como eu expliquei. Você não vai sair daqui ligando isso aqui lá. Aqui, por exemplo, eu posso usar o Llama 3, o Llama 3.1, várias LLMs. E sai gratuitamente. Então, para alguns casos é bom. Para usar em clientes, eu não recomendaria. Voltando, aqui eu estou utilizando a credencial, estou utilizando o 4o Mini. Ele me dá todos os modelos de GPT. Eu poderia trocar por um Grok, alguma coisa. Eu não vou explorar a ferramenta do Flowise aqui, tá? É só para explicar qual que é esse funcionamento. Esse fluxo tem a função de quê? De acessar algumas outras coisas e utilizando a IA, que eu não conseguiria lá. Por exemplo, aqui eu consigo fazer agendamentos no Google Agenda, utilizando o GPT. Se eu vier direto aqui no GPT, eu não consigo. Então, para isso se serve um fluxo. Os fluxos, como as ferramentas de fluxo, como DeFi, Flowise, oferecem várias coisas nativas, porém, algumas coisas tem que colocar customizada, como aqui eu coloquei com código customizado. Eu disponibilizo isso aqui para todo mundo nos vídeos, e para o pessoal do Next Levels eu disponibilizo também alguns extras. Mas esse não é o foco aqui agora. Então, assim, o fluxo seria uma conexão entre a mensagem do cliente, do usuário, e uma IA, para você ter mais opções para trabalhar ela melhor dentro, para ter uma resposta melhorada e ter outras funções. Ponto. Segundo ponto, onde o N8N entra nisso? N8N é uma outra ferramenta de fluxo, porém eu não categorizei ela junto, por quê? O N8N é para automação desde antes de trabalhar com GPT. Então ele fornece muitas outras coisas, é uma plataforma um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais complicada para se mexer para quem não tem esse costume, porém ela oferece muitas opções de automação, porém não é 100% focado em IA. Lá tem IA, tem como você colocar IA aqui dentro. Por exemplo, aqui eu tenho um fluxo que conecta com o Google Sheets. Por que eu utilizo o N8N? Algumas coisas, como eu falei, no Flowise, no DeFi, você não vai conseguir fazer. Você vai ter que criar código. E às vezes sai muito trabalhoso. Nesse caso, por exemplo, eu tenho um fluxo que eu quero conectar lá com o meu Google Sheets. Eu crio uma automação aqui, sem IA, somente para conectar com o meu Google Sheets, e utilizo uma tool para usar essa automação. Então, meu cliente vai mandar uma mensagem, minha IA, utilizando o GPT Mini, utilizando o prompt que eu colocar, vai responder ele. Na hora que for necessário, no lugar de ter que escrever um código, passar por um monte de processo, ele vai adicionar esse fluxo do N8N e vai pegar uma resposta para passar ao usuário. Então, assim, são ferramentas para deixar mais fácil. Mas eu vou ter que usar o N8N, uma outra ferramenta, mais a conexão de WhatsApp. Sim, a não ser que você queira fazer uma solução mais direta. Estou falando de soluções com menos código e mais praticidade para você. Mas só isso aqui não conecta diretamente com o WhatsApp. Eu poderia colocar aqui uma chamada, uma custom tool, alguma coisa para conectar com o WhatsApp. Porém, o que eu uso é a ferramenta que eu desenvolvi, na verdade, assim. É um sistema de chatbot que já existia e eu adaptei ele, inclusive estou atualizando ele a partir do dia 31, vai ter grande mudança. Adaptei ele para quê? Para ele servir para o propósito de IA. Então aqui eu conecto o IA, faço uma integração, aqui integrações, integrei aqui, ó, esse aqui de restaurante está integrado lá com o meu Flowise. Eu fiz uma conexão com o QR Code aqui, conectei meu celular e criei um agente, utilizando uma integração e conectei ela no meu celular. Assim, todas as respostas vão vir para cá. Por que eu uso esse sistema? Porque aqui eu tenho quase que um CRM, ele grava as informações, grava as conversas. Então, para mim, para aplicar em uma empresa, é muito mais útil.
E tem um detalhe que vai ser possível ser feito aqui, que é um pouco complicado em outras coisas. Por quê? Existe como que fala, o anseio do pessoal, das empresas, de colocar IA. Eles precisam, por mais que não saibam. Porém, muitos deles não querem automatizar 100% um processo. Ainda é inviável na maioria dos negócios. Ou seja, eles precisam de uma forma de ter uma interação entre ser humano e também a IA. Como que isso funcionaria sem você precisar passar um outro número de WhatsApp, por exemplo? O sistema melhor que eu achei é o sistema que utilizava os chatbots, que você escolhia lá a opção 1, 2, 3, 4, porém você tira isso e coloca uma IA para gerenciar. Então, você está falando com uma IA, aí você precisa falar com o vendedor, ela vai te transferir sem avisar o cliente. Você foi transferido? Não, sem nada disso. Ela vai mandar uma mensagem para lá. Por que não utilizar uma outra forma e passar um contato do vendedor? Eu poderia colocar aqui que a IA respondesse com o contato do vendedor e avisasse no WhatsApp dele. Porém, a partir do dia que um cliente falar com o vendedor, na próxima mensagem dele, ele não manda mais o número geral da IA. Isso é uma coisa que acontece e a IA vai acabar sendo utilizada só para novos clientes. Então acaba que perde um pouco a essência, sobrecarrega de novo os vendedores, ou seja lá qual for o setor. Então a ideia que eu tenho aqui é isso, fazer essa interação entre humano e IA de uma forma fluida, sem botões. Mas não vou entrar em detalhes de como utilizar isso aqui. É só para explicar para vocês um pouco mais desse funcionamento geral. Então, em termos, nós temos a LLM, que seria GPT-4, Cloud, entre outras, que pode estar dentro de um fluxo, que pode ser Flowise, DeFi, Vector Store, entre vários outros. E esses fluxos vão dar várias opções. Para algumas coisas que não for possível dentro dele, você pode estar utilizando o N8N para integrações mais programáticas um pouco. Ele mexe um pouco mais com a parte de programação. Inclusive, você consegue vários modelos prontos do N8N para apenas aplicar. Então, inclusive os vídeos que eu posto, quando eu utilizo, eu deixo lá o fluxo pronto, as tools pronto, tudo pronto, só para você fazer download. Inclusive, para o pessoal da comunidade Next Level, que seria essa comunidade um pouco mais VIP, lá tem bastante coisa, hoje mesmo eu postei, então tem vários posts. Eu vou postar outro vídeo, provavelmente hoje ou amanhã, no mesmo dia que eu estou postando este ou no próximo, que é um outro vídeo já com uma pegada de criação mesmo, explicando como você vai utilizar. Mas esse vídeo de hoje, a ideia é explicar um pouco mais esse fluxo, essa ideia. Então você vai utilizar uma LLM dentro de um fluxo e vai conectar este fluxo ao WhatsApp ou ao negócio do seu cliente. O fluxo vai te permitir mexer com o banco de dados do cliente, conectar com planilhas, com agenda, com muitas coisas diferentes. Então, você pode utilizar dessa forma para ter diversas aplicações dentro de uma empresa. Uma outra coisa que você deve saber sobre o Flowise e DeFi, que são as duas que eu falei que mais usam, são ferramentas gratuitas. Porém, você precisa fazer a instalação delas num VPS ou no seu computador. Caso seja no seu computador, você pode ter um probleminha com questão de API. Um assunto que eu não abordei ainda é sobre as APIs. API é muito falado em todos os lugares. O que é uma API? É um link de uma chamada HTTP, no caso seria uma ponte. Por exemplo, vou voltar aqui nesse aqui que eu fiz. Eu estou utilizando uma API para conectar o meu Flowise lá no N8N. Então, em tese, o que acontece? Meu Flowise usa um link, envia alguns dados e alguma solicitação para o N8N. O N8N, quando eu deixo ele no modo de produção ou quando eu clico aqui em teste, ele já fica o tempo todo com essa porta aberta, esperando a pessoa fazer uma solicitação ou chegar com os dados, para ele executar uma ação. É como se fosse uma porta. Se tiver desativado, ela vai estar fechada. E a API Key, ou uma senha, um Client ID, tem várias outras coisas que podem ser usadas, são chaves. Então, no meu caso, não tem nenhuma chave, deixei aberto para utilizar o meu N8N. Quando eu vou utilizar uma API para solicitar uma informação ou para escrever, anotar alguma coisa dentro do Google Sheets, eu preciso colocar uma senha, porque é a senha da porta para que somente eu acesse aquele arquivo lá. Aí cada plataforma tem um método diferente. A OpenAI usa a API Key, que é a mesma que a gente utilizou aqui. O Google, algumas coisas vai utilizar um Client Secret e um ID. São códigos que ele pede. Aí vai variar de plataforma para plataforma. Mas o que você precisa entender é que a API é uma ligação, é uma ponte, um mensageiro, no caso. Você manda uma mensagem que você quer uma informação e se tiver tudo em ordem, ela vai retornar. Ou
Você manda uma mensagem de uma ordem de ação e ela vai executar aquela ação. Essa é a diferença entre método POST e GET. As APIs têm GET, que são leitura, e POST, que são escrita. Então, com o método POST, eu vou mudar uma planilha, anotar alguma coisa, fazer um agendamento numa agenda. Com o método GET, eu vou apenas ver o que tem lá, mas eu não consigo editar nada. Só para vocês terem essa noção do que são as APIs, para vocês entenderem um pouco mais. O Flowise e o DeFi tem que ser instalado, como eu falei, no VPS, ou vocês podem utilizar o Hugging Face. Eu vou abrir aqui agora para alguns de vocês. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição o link de um Hugging Face que já tem o Flowise instalado. E você pode fazer um clone. Seria o jeito mais fácil de você ter um Flowise no Hugging Face. Aqui tem vários spaces, eu vou abrir o meu. Vamos aqui. Aqui. NextGI. Aqui eu tenho um Flowise instalado online. Desse jeito aqui eu consigo utilizar ele, utilizar APIs e tudo mais. Porém, um detalhe aqui. Para você ter um desse aqui dentro do Hugging Face, você vai entrar na plataforma, vai fazer o seu cadastro, vai clicar nesses 3 pontinhos, vai clicar em Duplicate this Space. Ele vai gerar um espaço novo para você, de uma forma gratuita, você não paga. Porém, toda vez que você fechar isso aqui, some as informações. Para você evitar isso, você vai ter que comprar um plano pago. O Space Hardware, que seria o hardware da máquina utilizada, é menos importante do que isso aqui, ó, Persistent Storage, que seria um HD, para suas informações ficarem gravadas e sua aplicação funcionando. Eu não utilizo o Hugging Face para clientes, eu tenho um servidor, um computador, uma VPS lá. Porém, eu utilizo para testes. Eu consigo aqui gerar um link, por exemplo, aqui eu vou voltar aqui no Flowise, eu consigo criar um fluxo e gerar um link para o cliente testar. Então, para o cliente ou para mim mesmo testar. Então, isso é bem interessante. Até mesmo para aprendizado, você não ficar gastando dinheiro. Existem outras plataformas como Runway, Railway, que oferecem uma instalação bem fácil. São várias. Você vai pesquisar um pouquinho, você consegue encontrar. Mas é só para você entender mesmo como que funciona esse fluxo, esse funcionamento. Esse vídeo de hoje não foi nada prático, mas é para entendimento. Espero que tenha ajudado vocês a entenderem. E fica de olho no canal, se inscreve, porque vai ter novo vídeo e são vídeos práticos com aplicações reais para você utilizar no seu negócio ou com seus clientes.